Capítulo 63. A tia está bem, Bibi? Bryce esfregou os olhos enquanto estudava a tela do computador na biblioteca da galeria. Ele se recupera enquanto dorme. Lerraba havia chorado naquela manhã quando Bryce tinha entrado para lhe contar o ocorrido. Ela mal notara que a perna não doía, nem um sussurro de cãibra. Queria ter ficado em casa para cuidar de Hunt, mas quando havia telefonado para Jéssica, a resposta fora clara: não. A semiférica tinha passado a primeira metade da manhã preenchendo candidaturas de emprego, e havia enviado cada uma delas. Não sabia onde aquilo acabaria, mas sair daquele lugar era o primeiro passo, de muitos. Tinha dado mais alguns naquele dia. Ron havia atendido ao primeiro toque e ido direto para o apartamento. Hunt ainda estava dormindo quando ela deixara os cuidados do irmão. Não queria ninguém da maldita legião em sua casa. Não queria ver a Isaiah ou Victoria ou qualquer triário tão cedo. Ron dera uma olhada nas costas mutiladas do anjo e quase vomitara, mas tinha prometido cumprir a rotina de comprimidos e cuidados com a ferida que ela especificara. Micah pegou leve com ele, disse Ron, brincando com um de seus piercings quando ela apareceu na hora do almoço. Leve pra caralho. Sabine tinha o direito de exigir sua morte. Como escravo, Hunt não tinha direitos. Nenhum. Nunca esquecerei enquanto viver, jurou Bryce, a voz monocórdia. O lampejo da espada de Micah, o grito de Hunt, como se sua alma tivesse sido destroçada, o sorriso de Sabine. Devia ter sido eu a calar a boca de Amélie. Sombras estalaram no cômodo. Bem, você não o fez? Ela mediu a dose da poção para que Ron desse a Hunt na hora certa. Ron esticou o braço sobre o encosto do sofá. Gostaria de ter sido eu, Bryce. Ela sustentou o olhar do irmão. Por quê? Porque você é minha irmã. Ela não tinha uma resposta. Não ainda. Podia ter jurado ver um vislumbre de dor nos olhos do irmão. Podia ter jurado ver um vislumbre de dor nos olhos do irmão diante do seu silêncio. Estava fora do apartamento no segundo seguinte e mal havia chegado à galeria antes de Jéssica ligar, atormentando Bryce por não estar pronta para a reunião das 2 horas com o metamorfo que pretendia comprar uma estatueta de 3 milhões de marcos de ouro. Bryce conduziu a reunião, a venda e não ouviu metade do que foi dito. Assinatura, carimbo, adeus. A semiférica voltou à biblioteca às 3. Lerraba aquecia seu ombro enquanto ela abria o laptop. Por que está no site das indústrias Redner? Bryce apenas encarava os 2 pequenos campos, usuário, senha. Digitou defendir. O cursor passou para a senha. Alguém poderia ser avisado de uma tentativa de entrar, e se ela não conseguisse acesso, alguém talvez recebesse um alerta. Mas era um risco que valia a pena, estava sem opções. Lerraba leu o nome de usuário. Isso tem alguma ligação com o chifre? Danica sabia de algo, alguma coisa grande, ponderou Bryce. Senha. Qual seria a senha de Danica? As indústrias Redner teriam pedido que escolhesse algo aleatório e cheio de símbolos. A loba teria odiado receber ordens e teria feito o oposto. Bryce digitou, Sabine chata. Sem sorte. Embora tenha feito o mesmo no outro dia, tentou de novo o aniversário de Danica, o próprio aniversário, os números sagrados, nada. Seu telefone vibrou, e uma mensagem de Ron iluminou a tela. Ele acordou, tomou as poções como um bom menino e exigiu saber onde você estava. Ron acrescentou, ele não é um macho mau. Ela respondeu, não, não é. Ron retrucou. Está dormindo de novo, mas parece de bom humor, apesar de tudo. Uma pausa e então o irmão continuou. Ele me disse para agradecer a você por tudo. Bryce leu as mensagens 3 vezes antes de retornar a atenção à interface e digitou a única outra senha em que conseguia pensar. As palavras escritas nas costas da jaqueta de couro que usava constantemente nos últimos 2 anos. As palavras tatuadas nas próprias costas em um antigo alfabeto. A frase favorita de Danica, sussurrada pelo oráculo em seu aniversário de 16 anos. A velha língua dos féricos não funcionou, nem a língua formal dos Estery. Então ela apelou para a comum. Por amor, tudo é possível. A tela de login desapareceu e uma lista de arquivos surgiu.
A maioria eram relatórios dos últimos projetos da Redner, melhoria da qualidade de rastreamento dos telefones, comparação de velocidade de transformação de metamorfos, análise das taxas de cura de magia bruxa versus fármacos da Redner, tediosa ciência diária. Estava quase desistindo quando notou uma subpasta, convites de festa. Danica jamais fora organizada o bastante para guardar aquele tipo de coisa, quanto mais colocá-los em uma pasta. Ela os teria deletado de uma vez ou deixado que apodrecessem em sua caixa de entrada sem resposta. Era bizarro o bastante para que Bryce clicasse na pasta e encontrasse uma lista de subpastas, inclusive uma denominada Bryce. Um arquivo com seu nome dentro, escondido em outra pasta, exatamente como Bryce havia escondido as próprias candidaturas de emprego naquele computador. O que é isso? Sussurrou Lerraba em seu ombro. Bryce abriu o arquivo. Não sei. Nunca enviei convites para o endereço de trabalho de Danica. A pasta continha uma única foto. Por que ela tem uma foto dessa jaqueta velha? Perguntou Lerraba. Queria vender? Bryce encarou e encarou a imagem, então se moveu, desconectando-se antes de correr escada acima até a sala de exposição da galeria, onde pegou a jaqueta de couro da cadeira. Era uma pista, disse ela sem fôlego para Lerraba, enquanto disparava de volta pelas escadas, os dedos correndo e apertando cada costura da jaqueta. A foto era uma maldita pista. Algo duro espetou seus dedos, um caroço, bem ao longo da linha horizontal do A em amor. Por amor tudo é possível, murmurou Bryce e pegou um par de tesouras da caneta. Por amor tudo é possível, murmurou Bryce e pegou um par de tesouras da caneca sobre a mesa. Danica tinha até mesmo tatuado a pista nas malditas costas de Bryce, porra. Lerraba espiou por sobre o ombro da semiférica enquanto esta cortava o couro. Um estreito relâmpago pequeno de metal caiu na mesa. Um pendrive. Por que ela esconderia isso no casaco? Perguntou a duende, mas Bryce já estava se movendo outra vez, as mãos trêmulas enquanto levava o dispositivo até a porta USB em seu laptop. 3 vídeos sem nome surgiram. Ela abriu o primeiro. Ela e Lerraba assistiram em silêncio. O sussurro da duende de fogo encheu a biblioteca, mais alto do que o arranhar do Nukem. Que os deuses tenham piedade de nós. Capítulo 64. Hunt havia conseguido se levantar da cama e se provar bem o bastante para que Ron enfim se fosse. Não tinha dúvida de que o príncipe férico havia ligado para Bryce a fim de deixá-la a par de tudo. Ela chegou em casa em 15 minutos. Seu rosto estava pálido como a morte, tão cinzento que as sardas sobressaíam como sangue salpicado. Nada mais parecia errado, nenhuma costura do vestido preto fora do lugar. O quê? O anjo estava na porta em um piscar de olhos, estremecendo quando disparou do sofá em que assistia ao belo discurso de Regulus radiante mão dos Esther sobre o conflito rebelde em Pangera no noticiário noturno. Ainda levaria 1 dia ou 2 antes que conseguisse andar sem dor, mas algumas semanas antes que suas asas se regenerassem. Alguns dias depois disso, até que pudesse tentar voar. No dia seguinte, provavelmente a coceira insuportável começaria. Ele se lembrava de cada miserável segundo daquela primeira vez que tivera as asas cortadas. Todos os anjos caídos, sobreviventes, passaram por aquilo, assim como pelo insulto de ter as asas expostas no palácio de cristal dos Estery como troféu e advertência. Como está se sentindo? Perguntou ela primeiro, no entanto. Bem. Mentira. Cynrix pulava a seus pés lambendo sua mão. O que houve? Sem dizer uma palavra, Bryce trancou a porta, fechou as cortinas, arrancou o telefone do bolso da jaqueta, abriu um e-mail dela para si mesma e clicou no anexo. Danica escondeu um pendrive no forro da jaqueta, revelou Bryce. A voz trêmula o guiou de volta ao sofá, ajudando a se sentar enquanto o vídeo carregava. Cynrix pulou nas almofadas, se aninhando ao lado do anjo. Bryce se sentou do outro lado, tão perto que suas coxas se tocavam. Ela não parecia notar. Depois de um instante, Hunt também não.
Era uma sequência granulada e sem som de uma cela acolchoada. No pé do vídeo, uma legenda dizia: Amplificação artificial para disfunção de poder, cobaia 7. Uma fêmea humana extremamente magra estava sentada na sala, vestida em um avental médico. Que porra é essa? Perguntou Hunt, mas ele já sabia. Sim, Tess. Aquelas eram os testes experimentais da Syntax. Bryce grunhiu. Continue assistindo. Um jovem macho, Drake, em um jaleco, entrou na sala, segurando uma bandeja de suprimentos. O vídeo acelerou, como se alguém tivesse aumentado a velocidade de gravação em nome da urgência. O Drake mediu os sinais vitais da mulher e, em seguida, injetou algo em seu braço. Então se foi, trancou a porta. Eles estão... Hunt engoliu em seco. Ele acabou de injetar síntese naquela mulher? Bryce deu um muxoxo de confirmação. A câmera continuou a gravar. 1 minuto se passou, 5, 10. 2 Vanir entraram na sala. 2 metamorfos serpentinos, que avaliaram a fêmea humana trancada com eles. Hunt sentiu um embrulho no estômago. Sentiu ainda mais quando viu as tatuagens de escravo em seus braços e soube que eram prisioneiros. Soube pelo modo como sorriram para a fêmea encolhida contra a parede, porque haviam sido trancados juntos. Eles a atacaram, mas a fêmea humana também avançou. Aconteceu tão rápido que Hunt mal conseguiu acompanhar. A pessoa que havia editado as imagens voltou atrás e desacelerou também. Então ele assistiu, golpe a golpe, enquanto a fêmea humana atacava os 2 machos Vanir e os rasgava em pedaços. Era impossível, completamente impossível, a menos que... Therion havia comentado que a Syntax podia dar a humanos poder temporário maior que a da maioria dos Vanir, poder o bastante para matar. Sabe como os rebeldes humanos gostariam de botar a mão nisso? Comentou Hunt. Brace apontou o queixo para a tela em que a sequência continuava. Eles mandaram mais 2 machos, maiores que os anteriores, e eles também acabaram em pedaços. Pilhas. Ah, deuses! Outros 2, então 3, depois 5, até que o quarto inteiro ficou vermelho, até que os Vanir arranhassem as portas implorando para sair, implorando enquanto os amigos, então eles mesmos, eram chacinados. A fêmea humana gritava, a cabeça inclinada para o teto. Se gritava de raiva ou dor ou por qualquer outra coisa, ele não saberia dizer sem o som ligado. Antes sabia o que estava por vir, sabia e não conseguia se impedir de assistir. A mulher atacou a si mesma. Ela se retalhou, até que também fosse uma pilha no chão. A imagem foi cortada. Danica deve ter descoberto no que trabalhavam nos laboratórios, disse Bryce em tom baixo. Acha que alguém envolvido nesses testes poderia ter vendido a fórmula para algum barão das drogas? Quem quer que tenha matado Danica e a Matilha e os outros devia estar chapado de Syntax ou injetado alguém com a droga e o soldado contra as vítimas. Hunt balançou a cabeça. Talvez, mas qual a ligação com os demônios e o chifre? Talvez tenham invocado cristalos por conta da cura em seu veneno. Nada mais. Queriam tentar produzir um antídoto para si mesmo caso a Syntax fosse usada contra eles. Talvez não tenha ligação com o chifre, afinal, argumentou Bryce. Talvez isso seja o que devíamos descobrir. Há mais 2 vídeos como esse de outras 2 cobaias humanas. Danica os deixou para mim. Devia saber que estavam atrás dela. Já devia saber quando estava naquele barco do Ox, confiscando a carga de Syntax que logo a pegariam. Não há uma segunda espécie de demônio caçando com cristalos, apenas uma pessoa, desse mundo. Alguém sob o efeito da Syntax e que usou seu poder para invadir os encantamentos de nosso apartamento. E, portanto, tinha o poder de matar Danica e toda a matilha. Hunt sopesou as palavras seguintes com cuidado, controlando a mente galopante. Pode ser, Bryce, mas o chifre ainda está por aí, com uma droga capaz de repará-lo, coincidência ou não, e não estamos próximos de encontrá-lo. Não, aquilo somente sinalizou muito mais problemas, ele acrescentou. Micah já demonstrou o que acontece se sairmos da linha. Precisamos prosseguir com calma na caçada à Syntax. Ter certeza dessa vez, e cautela. Nenhum de vocês foi capaz de descobrir nada assim.
Por que eu deveria ser cautelosa com a única pista que tenho sobre o assassino de Danica e da Matilha dos Demônios? Tudo se encaixa, Hunt. Sei que sim. E porque ela abria a boca para protestar novamente, ele disse o que sabia que a impediria. Bryce, se seguirmos essa linha de investigação e estivermos errados, se Micah souber de outro engano, esqueça o fim da barganha. Posso não sobreviver ao castigo. Ela se encolheu. Todo o corpo do anjo doeu quando ele estendeu a mão para tocar o joelho da semiférica. Essa merda de Sintex é terrível, Bryce. Eu jamais vi nada assim. Aquilo mudava tudo, tudo. Ele nem sabia por onde começar a dissecar o que havia testemunhado. Devia fazer algumas ligações. Precisava fazer algumas ligações. Mas para encontrar o assassino, talvez o chifre, e me certificar de que vai haver um depois para você e eu, porque haveria um você e eu para os dois. Ele faria de tudo para garantir isso. Precisamos ser espertos. Ele assentiu para a filmagem. Encaminhe os arquivos para mim. Vou me certificar de que chegue a um servidor encriptado de Victoria ver o que ela consegue desenterrar sobre esses testes. Bryce esquadrinhou seu rosto. A franqueza naquela expressão quase o colocou de joelhos à sua frente. Hunt esperava que ela argumentasse, que o desafiasse, que dissesse que era um idiota. Ok, disse ela apenas. Ela soltou um longo suspiro, relaxando contra as almofadas. Ela era tão linda que ele mal podia resistir ao ouvi-la perguntar baixinho. Que tipo de depois tem em mente para nós, Atalá? Ele não fugiu daquele olhar curioso. Do tipo bom, respondeu ele com igual tranquilidade. Mas ela não perguntou sobre como era possível, o quanto seria possível para ele, para os dois, o que ele teria de fazer para tornar aquilo realidade. Os lábios da semiférica se curvaram para cima. Parece um plano para mim. Por um momento, uma eternidade, eles se encararam. É? Disse Hunt, apesar do que tinham acabado de assistir, do que espreitava no mundo além daquele apartamento. É, ela brincou com as pontas do cabelo. Hunt, você me beijou no consultório da média bruxa. Ele sabia que não devia, sabia que era uma estupidez tamanha, mas disse, e aí? Foi para valer? Sim, Hunt jamais dissera algo tão verdadeiro. Você quer que seja para valer? O coração do anjo batia rápido, rápido o bastante para que ele se esquecesse da dor nas costas quando ela respondeu. Você sabe a resposta, tá lá. Quer que eu faça de novo? Porra, sua voz caiu uma oitava. Os olhos de Bryce estavam claros, brilhantes, sem medo e com esperança, e tudo o que tornava impossível pensar em outra coisa quando ela estava por perto. Eu quero fazer isso, ela acrescentou, se você estiver de acordo. Porra, claro, ele lançou um meio sorriso. Capriche, Kinlan. Ela soltou uma risada rouca e virou o rosto para ele. Hunt nem mesmo respirava, com receio de que ela se assustasse. Cynrix, aparentemente pegando a dica, se enfiou na gaiola. As mãos de Bryce tremeram conforme se erguiam para o cabelo do anjo, afastando uma mecha, então roçaram o traçado do halo. Hunt agarrou os dedos trêmulos. O que foi? Murmurou ele, incapaz de afastar a boca das unhas escuras. Quantas vezes havia sonhado com aquelas mãos, acariciando seu rosto, afogando seu peito, segurando seu pau? Ela engoliu em seco de modo audível. Ele pressionou outro beijo naqueles dedos. Isso não devia acontecer. Entre nós, sussurrou ela. Eu sei, concordou ele, beijando os dedos trêmulos outra vez. Gentilmente, ele os abriu, expondo o coração da palma. Ele pressionou os lábios ali também. Mas graças a Urd por isso. As mãos da semiférica pararam de tremer. Hunt ergueu os olhos da mão de Bryce para ver a própria envolta em prata e cheia de fogo. Ele entrelaçou seus dedos. Porra, apenas me beije, Kinlan. Ela o fez. Puta merda, ela o fez. As palavras do anjo mal tinham acabado de soar quando ela deslizou a mão por seu queixo, em volta do pescoço, e puxou os lábios na direção dos dela.
No momento que os lábios de Hunt encontraram os seus, Bryce entrou em erupção. Não sabia se foram as semanas sem sexo ou o próprio Hunt, mas ela se libertou. Era o único modo de descrever a sensação conforme ela enterrava as mãos no cabelo do anjo e lhe saboreava a boca. Nada de beijos tímidos, doces. Não para eles, nunca para eles. Sua boca se abriu ao primeiro toque, e a língua de Hunt a invadiu, provando-a em estocadas selvagens, implacáveis. O anjo gemeu diante daquela primeira degustação, e o som foi abrasador. Ela se pôs de joelhos, dedos enterrados no cabelo macio do anjo, e não conseguia ter o bastante, saborear o bastante. Chuva, e cedro, e sal, e puro relâmpago. As mãos de Hunt roçaram seus quadris, lentas e firmes, apesar da boca que devorava a sua, com beijos ardentes, profundos. A língua bailava com a sua. Ela choramingou e ele soltou uma risada sombria quando a mão deslizou por baixo do seu vestido, por sua coluna, os calos a arranhando. Bryce se arrequiou sob o toque e ele afastou a boca. Antes que ela pudesse trazê-lo de volta, os lábios encontraram seu pescoço. Ele depositou beijos ali, mordendo a pele sensível abaixo das orelhas. Diga o que quer, Kinlan. Tudo. Não havia dúvidas, nenhuma. Hunt arrastou os dentes por seu pescoço e ela arfou, toda a consciência focada na sensação. Tudo? Ela passou a mão pela frente do corpo do anjo, até suas calças, o volume duro e considerável que as deformava. Que Odd tivesse piedade. Ela alisou aquele pau, provocando um assovio. Tudo atalar. Porra, obrigado, sussurrou em seu pescoço e ela gargalhou. Seu riso morreu quando ele tomou sua boca outra vez, como se precisasse provar o som também. Línguas e dentes e fôlego. Com habilidade, as mãos desabotoaram o sutiã sob o vestido. Ela acabou montando em seu colo, acabou se esfregando na linda e perfeita ereção ali. Acabou com o vestido enrolado na cintura, o sutiã perdido, e então a boca de Hunt e os dentes em volta do seu seio, sugando e mordendo e beijando, e nada, nada, nada jamais lhe parecera tão gostoso, tão certo. Bryce não se preocupou com seus gemidos, tão escandalosos que todo o demônio do fosso podia ouvir. Não quando Hunt passou para seu outro seio, sugando o mamilo com a boca. Ela forçou os quadris contra os dele, o orgasmo já ondulando dentro de si. Porra, Bryce, murmurou ele contra seu seio. A semiférica enfiou a mão pela cintura das calças do anjo, mas ele segurou seu punho, impedindo-a a milímetros do que por meses ela queria em suas mãos, sua boca, seu corpo. Ainda não, grunhiu ele, passando a língua sob seu seio, feliz em se embanquetear com Bryce. Não até que eu tenha tido minha chance. As palavras provocaram um curto-circuito em seu pensamento lógico, e qualquer objeção caiu por terra conforme ele deslizava a mão sob seu vestido, acariciando sua coxa, mais para cima. A boca encontrou seu pescoço de novo, enquanto um dedo explorava a renda na frente de sua lingerie. Ele sibilou outra vez quando a encontrou completamente molhada, a renda inútil para esconder a prova do quanto ela queria aquilo, o queria. Correu os dedos pela extensão da fêmea e de volta. Em seguida, aquele dedo pousou naquele ponto no ápice de suas coxas. O polegar pressionou com gentileza sobre o tecido, arrancando um gemido do fundo de sua garganta. Ela o sentiu sorrir contra seu pescoço. O polegar fazia círculos lentos, cada roçar uma tortuosa bênção. Hunt. Não sabia se o nome era uma súplica ou uma pergunta. Ele apenas afastou a calcinha e colocou o dedo diretamente sobre ela. Bryce gemeu novamente, e Hunt a acariciou, 2 dedos roçando para cima e para baixo com leveza irritante. Ele lambeu a lateral de seu pescoço, os dedos brincavam com ela sem perdão. Você é tão gostosa quanto parece, Bryce, sussurrou ele contra sua pele. Por favor, descubra imediatamente, ela conseguiu soluçar. O riso do anjo ribombou por ela, mas seus dedos não pararam a exploração preguiçosa. Ainda não, Kinlan.
Um de seus dedos achou sua abertura e ficou ali, massageando. Faça, ordenou ela. Se não o sentisse dentro de si, os dedos ou o pau, qualquer coisa, logo acabaria implorando. Tão mandona, ronronou Hunt contra seu pescoço. Em seguida, exigiu sua boca de novo, e enquanto os lábios pousavam sobre os seus, mordendo e provocando, ele deslizou aquele dedo bem fundo. Os dois gemeram. Porra, Bryce, repetiu ele. Porra! Os olhos da semiférica quase reviraram com a sensação daquele dedo. Ela balançou os quadris desesperada para senti-lo mais fundo, e ele a atendeu, enfiando o dedo quase todo, adicionando um segundo e mergulhando ambos em seu corpo. Ela pulou, as unhas se enterrando no peito do anjo, o trovejante palpitar furioso contra suas palmas. Ela enfiou o rosto em seu pescoço, mordendo e lambendo, faminta por qualquer bocado do anjo enquanto ele movimentava aquela mão de novo. Vou foder você até que esqueça seu maldito nome, sussurrou Hunt em seu ouvido. Deuses, sim. Idem, grasnou ela. O orgasmo faiscou dentro de si, uma canção selvagem e imprudente, e ela fudeu aquela mão para alcançá-lo. Outra mão do anjo agarrou sua bunda. Não pense que esqueci esse trunfo em particular, murmurou ele, apertando para dar ênfase. Tenho planos para essa bunda linda, Bryce. Planos sórdidos, sórdidos. Ela gemeu novamente, e os dedos a invadiram, de novo e de novo. Goza pra mim, amor, ronronou ele contra seu seio, a língua lambendo seu mamilo, assim que um de seus dedos se curvou dentro da semiférica, acertando aquele maldito ponto. Bryce obedeceu, o nome de Hunt nos lábios. Ela inclinou a cabeça para trás e se soltou, cavalgando aquela mão com abandono, conduzindo os dois contra as almofadas do sofá. Ele gemeu e ela engoliu o som com um beijo de boca aberta, enquanto cada nervo de seu corpo explodia em gloriosa luz de estrelas. Então havia apenas respiração, e ele, seu corpo, seu cheiro, sua força. A luz de estrelas retrocedeu, e ela abriu os olhos para vê-lo com a cabeça para trás, dentes arreganhados, não de prazer, de dor. Ela via-o forçado contra as almofadas, empurrado as costas feridas bem de encontro ao sofá. O horror a invadiu como água gelada, apagando qualquer fogo de suas veias. Ah, deuses, me desculpe! O anjo abriu os olhos. Aquele gemido que ele havia soltado quando ela gozou tinha sido de dor, e estivera tão doida por ele que nem notara. Está machucado? Perguntou ela, saindo de seu colo, estendendo a mão para afastar os dedos do anjo ainda fundos dentro de si. Ele a impediu com a outra mão em seu punho. Vou sobreviver. Os olhos escureceram conforme encaravam os seios nus, ainda a centímetros de sua boca, o vestido enrolado na cintura. Tem outras coisas com as quais me distrair, murmurou ele, se inclinando para um mamilo entumecido. Ou tentando. Uma careta contorceu seu rosto. Maldito inferno, Hunt! Vociferou ela, se desvilhando de seu abraço, se afastando de seus dedos, quase caindo de seu colo. Ele nem mesmo a impediu quando ela pegou seu ombro para lhe examinar as costas. Sangue fresco ensopava as ataduras. Está maluco? Gritou ela, procurando por alguma coisa por perto que pudesse conter a hemorragia. Por que não disse nada? Como você gosta de dizer, ofegou ele, tremendo de leve. É meu corpo, eu decido os limites. Ela controlou o impulso de estrangulá-lo, pegando o telefone. Vou chamar a Mad Bruxa. Ele pegou seu punho novamente. Não terminamos ainda. Ah, terminamos sim, sibilou ela. Não vou fazer sexo com você enquanto jorra sangue como uma fonte. Um exagero, mas ainda assim. Os olhos do anjo estavam escuros, ardentes. Então Bryce apertou suas costas uns bons 15 centímetros abaixo da ferida. A dor em resposta encerrou a discussão. Ajeitando a roupa de baixo e recolocando o vestido no lugar, ela ligou para o número da Mad Bruxa. A Mad Bruxa chegou e se foi em 1 hora. Tudo estava certo com o ferimento de Hunt, havia declarado para alívio supremo de Bryce. Então Hunt teve a cara de pau de perguntar se podia fazer sexo. A seu favor, a bruxa não riu, apenas disse:
Quando for capaz de voar de novo, então diria que já é seguro ser sexualmente ativo também. Ela assentiu para as almofadas do sofá. A mancha de sangue queria requerer magia para ser limpa. Sugiro que qualquer interação que causou a lesão desta noite seja adiada até suas asas estarem curadas. Hunt parecera prestes a argumentar, mas Bryce tinha se livrado da médica. Em seguida, o ajudou a deitar na cama. Apesar das perguntas, o anjo oscilou a cada passo. Quase desmaiou no colchão. Havia respondido algumas mensagens no telefone e estava adormecido antes que Bryce apagasse a luz. Liberado para o sexo, com certeza. Bryce dormiu profundamente na própria cama, apesar do que havia descoberto e visto sobre a Sintex. Mas acordou às 3 da manhã e sabia o que tinha de fazer. Ela enviou o e-mail com seu pedido e, apesar do avançado da hora, recebeu a resposta em minutos. Ela precisava esperar até sua solicitação ser aprovada pela 33ª. Bryce franziu o senho. Não tinha tempo para aquilo. Ela se esgueirou para fora do quarto. A porta de Hunt estava fechada, o quarto escuro, além da entrada. O anjo nem mesmo viera investigar quando ela saiu do apartamento e seguiu para o antigo. A semiférica não tinha visitado aquele quarteirão em 2 anos, mas conforme dobrava a esquina e via as luzes piscando e a multidão aterrorizada, soube que o prédio no meio do quarteirão havia pegado fogo. Alguém devia ter percebido que ela acessou a conta de Danica nas indústrias Resner, ou talvez alguém estivesse monitorando sua conta de e-mail e tivesse visto a mensagem que enviara para o senhorio. Quem quer que houvesse feito aquilo devia ter agido rápido, se dando conta de que ela gostaria de procurar por quaisquer pistas que Danica pudesse ter deixado no apartamento. Tinha de haver mais coisa. Danica era esperto bastante para não ter colocado tudo o que descobriu em um só lugar. Pessoas em pânico, chorosas, seus antigos vizinhos, tinham se amontoado na rua, abraçando uns aos outros e observando as chamas com incredulidade. O fogo lambia cada peitoril de janela. Ela havia feito aquilo, trazido a tragédia para as pessoas que assistiam ao incêndio de seus lares. Sentiu um aperto no peito, a dor mal aplacada quando ouviu uma ninfa das águas anunciar para a equipe de bombeiros que cada residente fora computado. Havia causado aquilo. Mas significava que estava chegando perto. Procure onde dói mais, havia aconselhado a rainha víbora semanas antes. Bryce tinha pensado que a metamorfa queria apenas magoá-la, mas talvez fosse sobre o assassino o tempo todo. E ao rondar a Sintex, aparentemente tinha atingido um ponto sensível. Estava a meio caminho de casa quando seu telefone vibrou. Ela o tirou da jaqueta, consertada às pressas, a opala branca no bolso batendo na tela, já preparada para as perguntas de Hunt. Mas era Therion. Há uma transação acontecendo no rio neste instante. Um barco está na água, sinalizando, logo depois do cais negro. Esteja lá em 5 minutos e eu a levo para ver. Ela apertou a opala branca no punho antes de responder. Uma transação de síntese? Therion replicou. Não, uma venda de algodão doce. Ela revirou os olhos. Estarei aí em 3 minutos. E então disparou em uma corrida. Não chamou Hunt ou Ron. Sabia o que diriam. Não vá sozinha, Bryce, me espere. Mas ela não tinha tempo a perder.